Boa noite a todos. Com muita alegria estamos no nosso Paz e Amor, mais uma sexta-feira no nosso trabalho de palestra, Vibrações de Paz. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso e querer ver o WhatsApp, tá bom? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias carentes todos os meses. E nós precisamos de ajuda. Nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Metade, um item. Cada um dentro da sua possibilidade. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece para que nós consigamos alcançar a nossa meta. Tá bom? E hoje, gente, nós, olha só, temos um querido amigo, um convidado, nosso querido Ronel. Ele é um grande amigo, ele é um trabalhador da Casa Espírita, da Seara Espírita, ele trabalha na Associação Espírita Mãos Unidas, é um comunicador da rádio Boa Nova com o programa Espiritualidade nos Negócios, todas as terças-feiras às 17 horas, vice-presidente do SOS Família de Guarulhos e escritor de 6 livros. Aliás, o último, esse daqui, A Sabedoria do Viver, que, aliás, no final, a nossa querida Raquel vai sortear um para nós. Né? E depois, no final também, ele vai ter uma mesinha lá no fundo, quem quiser comprar, aí pega e já leva para casa, com certeza, um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem do Evangelho, a prece inicial, e depois a Raquel, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final, tá bom? Então lá vamos nós. Vigiai e orai por Carlos Bacelli, através do Espírito Irmão José. Frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos um emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a Loures te alcança onde estás. Se transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, e abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibrações de paz. Queremos primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui e rogar à espiritualidade que envolva o nosso querido Ronel, para que ele possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir
para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocarmos na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer imenso, né, retornar a essa casa. Uma casa onde eu tenho grandes amigos e fiz novos amigos. Então, para nós é sempre uma honra ter a oportunidade de estar aqui em cima, não porque a gente seja melhor, até porque a Tânia bem sabe o que eu vou dizer, nós estamos comunicadores, nós estamos oradores, nós estamos escritores, nós não somos nada. Tudo me é emprestado, ok? E hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque o tempo é curto para falar desse vulto do movimento espírita, que é Francisco Cândido Xavier. Alguém já ouviu falar de Chico? O Cisco de Deus? Sim? Não? Então tá bom. Não dá, olha, eu vou tentar, né, equacionar, porque é muito conteúdo, e eu adoro história, e modéstia à parte, eu adoro biografia, então eu vou tentar aqui ser bem rápido, vocês desculpem, depois tem muita obra para a gente poder estudar, ler, mas é mais para a gente poder ter uma ideia para quem ainda não conhece. Então vamos lá. O nosso querido Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910. Lembram disso? Vocês estavam lá? Pois é, exatamente. Né? Filho de um senhor operário, João Cândido Xavier, da nossa Maria João de Deus, a mãe lavadeira. Então, aquela vida sofrida, aquela vida difícil, como muitas histórias de brasileiros. E aí, como eles não perdiam tempo, Chico tinha mais 8 irmãos. Então, era uma prole grande de irmãos, né? Só que o que aconteceu? O Chico, como toda criança que chega, e eu sempre já observei isso, toda criança que vem com uma tarefa, com uma missão de Jesus, ele não tem como, ele vai passar por alguns processos um pouquinho mais laboriosos da espiritualidade para forjar quem ele teria que ser, porque ele lá na frente teria uma missão muito grande, muito vultuosa, e não fora diferente. E é muito interessante que desde pequena idade, tenra idade, a família era uma família católica, né? Tinha base católica. Quando se levava, então o Chico frequentava junto com os irmãos a igreja. E um dos biógrafos de Chico, eu fui pegar essa informação muito interessante, quando ele sentava à missa junto com os padres, todo mundo ali, todo mundo prestando atenção na homilia. Chico ficava prestando atenção no alto, atrás do padre. Por quê? O que ele observava? Ele observava a espiritualidade interagindo enquanto acontecia a homilia. Quando então vinha a hóstia, do preparo da hóstia, Chico observava que acontecia uma transformação. Estou falando de um Chico pequeno, com 5 aninhos de idade, gente. Então, toda vez que alguém chegava para tomar a hóstia, acredito que muitos aqui foram católicos em algum momento, honesto ou em outra, e era bem assim, né, que a gente recebe a hóstia, ele observava o que acontecia no corpo físico da pessoa. Olha que interessante. Havia hóstias que, quando adentrava o corpo, iluminava todos os campos energéticos. Havia outros que era somente alguns órgãos, e outros não faziam sinal nenhum. Já deu para entender, né? Qual é essa correlação? Eu não vou aprofundar, porque é só um dado para a gente entender. Com o tempo vai passando, e a sua mãe, então, a primeira mãezinha, vai avisando ele que ela provavelmente vai ter que ir embora. E ele fica muito preocupado, mas ela é muito danada e conta uma historinha para ele. Fala, olha, a mamãe vai embora, mas a mamãe ela vai para um hospital. A mamãe não vai morrer. Você vai me ver numa caixa de madeira, vão chorar, vão fazer um monte de coisa, você não precisa chorar, porque um dia nós iremos se reencontrar. E aí diz que quando houve realmente a partida da mamãe, e todo mundo estava no velório, e ele, uma criança correndo em volta, ele corria, brincava naturalmente. E aí o que acontece? As crianças falavam assim, Chico, né? Francisco, sua mãe morreu. Ela falou, mamãe não morreu. Mamãe foi para um hospital.
e eu vou reencontrá-la. Mas ela também, com o passar do tempo, com essa situação, o pai ficou numa situação muito delicada como operário, porque ele tinha uma prole grande, e ele não tinha como cuidar dessa turma toda. Então o que ele fez na época? Os compadres, os amigos, pegou as crianças, e cada um foi dividindo. E o nosso querido Chico caiu na mãozinha que tinha que cair. A gente fica bravo quando a gente fala da dona Rita, né? Ele cai na mão da Rita, que era a sua madrinha. E a Rita já cuidava de um outro mocinho que era o Moacir, que era danado, arteiro, tinha 11 anos, e Chico era uma criança. O Moacir aprontava muito, e ela tinha um amor incondicional pelo Moacir. Quando chega o Chico com uma história assim: esse menino é estranho, ele diz que vê coisas, e coisas para nós são os espíritos, tá? Para vocês entenderem. Então o que ela fazia? Toda vez que ele tinha um lampejo de alguma coisa que ele sonhava, que ele comentava com ela penalizava ele e machucava ele muitas vezes. Não batia, ela punha o garfo, perfurava toda a sua baixo ventre. Então vocês vão ver isso muito nas histórias. E aí ele vai ficando triste, muitas vezes ele sai correndo para o quintal, até que ele sai para o quintal e encontra com quem? Com a mamãe. E a mamãe fala: Chico, calma, a mamãe está preparando um anjo para você. Eu estou correndo, gente, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Eu quero contar uns causos para vocês ficarem bem assim de boca. E aí, resumindo a história, e não deu outra. Passado um período, eis que o papai dele encontra uma outra companheira, né, que é a dona Cidália, e aí vão se realmente montar um novo matrimônio. E o primeiro pedido da dona Cidália, olha que interessante: eu só fico com você e caso com você se você juntar toda a prole e trazer para mim criar. Olha que coisa linda. E ela junta todos os pintinhos embaixo da asa, e junto com o marido teve mais 5. Essa turma era danada, não tinha televisão não tinha internet, WhatsApp, nada. E aí a turma cresceu. E Chico ficou com uma nova responsabilidade, de cuidar de tudo isso, né? Porque lá na frente a dona Cidália também desencarna. Então não foi fácil a caminhada do nosso querido Chico. Chico então vai crescendo, se desenvolvendo, e aí começa a acontecer algumas coisas, que eram uns fatores. Dos seus irmãos tem um probleminha aos nossos olhos psiquiátrico, que na verdade era uma obsessão. E aí mandam chamar um casal espíritas para vir fazer o tratamento. E Chico é convidado com 17 anos para ver a sessão. E quando ele está na mesa, coincidentemente, o Jefferson acabou de ler o Evangelho, havia um Evangelho na mesa e havia o Livro dos Espíritos também. E aí a mãe opina no ouvido e fala assim: Chico, nosso reencontro, é esses livros que você vai ter que estudar e embasar para a sua vida toda. Então o Chico começa a ter os primeiros contatos, a primeira vez que ele tem um contato mais específico. Certa feita ele sai para um dos lugares que ele gostava de buscar suas reflexões, numa lagoa, um lago, e eis que ele vê um vulto muito lindo de um soldado romano. Era o nosso querido Emmanuel, que entre outras conversas, todos os pontos que apresenta para ele, fala: olha, nós temos para você 3 regrinhas básicas para que você possa caminhar conosco e seguir Jesus. Você gostaria de saber? Ele falou prontamente: se vou para seguir Jesus e Kardec, eu quero saber. E quais são as lições? São 3 lições básicas. Primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Como vocês podem ver, como nós somos indisciplinados, não é isso? Porque a gente sabe que tem que fazer e não faz. Bom, então ele já tem o apoio do mentor Emmanuel. Com 17 anos ele vai fundar a sua primeira casinha espírita em Pedro Leopoldo, e as atividades vão vindo. Ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ficando bastante conhecido, até que ele recebe um convite generoso de um pessoal aqui de São Paulo. E Chico não viera nesta encarnação para ser expositor espírita, não sei se vocês sabem disso. Não cabia no seu tempo para exposição. O trabalho dele seria as cartas. Ele tinha que consolar muitas almas, muitas mamães, né? Para isso ele deixou mais de 20 mil cartas, segundo os estudos, os apontamentos. E aí olha que interessante, nessa história toda, Chico então, eu perdi o que eu ia falar agora, ai, desculpa, é que é tanta coisa aqui na minha cabeça.
ele veio para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, prepara um anfiteatro lindo para ele e casa cheia. E Chico vem na sua simplicidade, porque Chico não tinha 3 paletó, 4 sapatos, gravata, viu, gente? Não tinha. Eu fiquei sabendo que ele foi ganhar meia lá na frente, porque nem meia ele usava. Um dia alguém falou: você não tem meia, Chico? Ele falou: não tenho. Ele falou: vou te dar uma. Ele deu 12 meia. Não adiantava dar 12 para ele, ele só usava uma e dava tudo. Quando ele faz, então, quando ele chega no anfiteatro aqui em São Paulo para fazer a palestra, é lógico, muito bem imbuído com a espiritualidade, ele abre a boca para falar, ele comoveu todo mundo, não tem nem como. Só de falar de Chico a gente já fica emocionado, imagina ele fazendo. E aí no que ele fez, todo mundo ficou emocionado. Quando termina a palestra, a socialite, naquela época, que morava no Morumbi, disse para ele assim: Chico, a gente preparou para você, após a palestra, assim, um negocinho simples, e a gente gostaria muito que você fosse até a nossa residência para comer. Hoje é muito comum, vamos comer uma pizza, né? Ou vamos, sei lá, tomar um caldo. E a gente gostaria de fazer essa parte antes de você ir embora. Aí o Chico, na sua mineirês, falou: ô, minha irmã, deixa eu contar para você. Eu estou um tanto cansado, né? E, inclusive os confrades que veio comigo, eu preferia ficar no hotel descansando, que amanhã eu vou embora cedo, o meu povo está me esperando. Aí diz que ela bota a mão na cintura e diz assim: como é que é, Chico? Quer dizer que eu fiz um negócio especial e você não vai? E Chico não sabia dizer não nessa época. Então Chico ficou sem jeito. Ela anota o endereço e põe no paletózinho dele e diz: Chico, eu vou, mas vou deixar um chofer te esperando. Por quê? Todo mundo queria cumprimentar o Chico. E aí ele perguntou ainda: mas vai muita gente? Não, eu separei só a turminha do Paz e Amor, fica tranquilo, não vai muita gente não, para poder convencer ele a ir, entendeu? Bom, lá foi. Aí ela foi na frente e ele pegou, entrou no carrão lá e foi. Quando chegou no Morumbi, para quem nunca tinha saído de Pedro Leopoldo, gente, nós estamos tudo bem que nós estamos falando lá atrás, já era diferente. Quando ele chega, ela é uma mansão. Aí ele nunca tinha visto um portão automático abrindo, abriu o portão, ele ficou assustado. Como era a estrada toda de eucaliptos, ele achou que estava numa floresta. Ele falou: será que é uma floresta? Onde eu estou indo? E aí ele chega num palacete todo de mármore travertino, em colunas romanas, e ele desce. No que ele desce, muito simples, ele vai chegando, já vem um senhor, que ele não estava acostumado, né? O roupeiro, para tirar a sua boininha e o seu casaco. Ele ficou todo sem jeito, desconcertado, e entra. No que ele entra, a pessoa falou que era só o pessoal do Paz e Amor. Mentira, convidou o pessoal do Perseverança, todo mundo. Quando ele chega, a mesa estava farta e ele ficou sem jeito. Ele falou: meu Deus, o que é isso? Chico, olha, o Chico chegou. Aí o povo levanta, né, o Chico. E aí puseram o Chico na cabeceira da cama, da frente aqui, logo na cabeceira. Ele ficou muito sem jeito. Ele falou: puxa, mas aqui eu não posso ficar de lado. E aí ele olhou na mesa e ficou um tanto preocupado, porque ele estava acostumado com o pratinho de alumínio, a xicrinha simples, a colher recurvada. Ele olha na mesa e vê 3 pratos, não entendeu nada, diferente um do outro, 3 copos, 3 garfos e 3 facas e um pano lindo dourado. Ele falou: o que é isso? Mas ele não era tão bobo assim. Naquela época existia uma revista chamada Cruzeiro. Vocês talvez não lembrem, os mais antigos como nós lembramos. E havia lá umas etiquetas, umas ideias etiqueta. E ele falou assim: bom, quando a gente não sabe se portar num lugar diferente, segue o anfitrião. O que o anfitrião faz, você faz também. E ele sentou-se, e ele quase não gostava de prosear, ele tinha muito caos, né? E ele começa a prosear, e aí ela falou: vamos então, Chico, vamos comer? Vamos. E aí ela bate um sininho, e ele ficou assustado: que sininho era esse? E entra então todo mundo com aquelas bandejas de alumínio, coisa mais chique. E ele ficou preocupado: o que seria aquilo? Eram as saladas dos legumes. E ele adorava a salada de legumes. E aí, lógico, vai no pratinho menor, né? E aí ele comeu, no pratinho intermediário. E ele comeu, e todo mundo comendo, proseando. E aí ela fala: tá bom, Chico. Ô, minha irmã, tá uma maravilha, tá tão gostoso. Come, Chico, come. Aí acabou. Chico, e aí, você gostou? Ah, eu amei, minha irmã. Quer mais um pouquinho? Ele pensou: eu nunca mais vou voltar aqui. É um negócio diferente, é tão colorido, é melhor repetir. Falei: irmã, põe mais um pouquinho. Vem lá, encheu o prato de novo. E ele mandou ver. Só que quando ele começou a comer a segunda vez, ele reparou que ninguém comeu. Só ele. Porque era etiqueta.
E aí ele ficou sem jeito. Quando terminou, falou: e aí, Chico, quer mais um pouquinho? Ele falou: melhor não, né, irmã? Eu já estou meio satisfeito. Então vamos vir a parte 2. Aí passou os garçons e tirou o prato. Ele olhou aquele prato maior e falou: o que é a parte 2? Agora são as massas e as carnes que eu mandei fazer para você. Ai, meu Deus, minha irmã, mas aí não cabe mais nada. Ele falou: só um pouquinho, Chico, e encheu o pratinho dele. E ele mandou ver. Quando terminou, a pergunta fatal: quer mais um pouquinho, Chico? E ele não sabia dizer não, falou: está tão bom, né? É melhor só um pedacinho de carne. Aí ele comeu mais um bocadinho. Quando acabou, tirou o prato, ele disse que, diz o biógrafo, que ele solta a barguilha, né? E o cinto, porque não cabia mais nada, ele estava estufadinho, ele era um magrinho, mas ele estava estufadinho. Aí ele falou: é bom. Aí tirou o prato e tinha um outro prato, ele falou: o que é isso agora, minha irmã? Agora são as sobremesas. Como você não vai comer, e tem uns 10 tipos, eu quero que você prove um pouquinho de cada um, Chico. Ele apavorado, falou: meu Deus do céu. E aí ele comeu uma colherzinha disso, quando ele terminou, ele estava bem, né, empanturradinho, ele não conseguia nem respirar. Aí ela falou: bom, Chico, agora que você está satisfeito, vamos levantar que nós vamos para a antessala, que é a sala do café e do chá. O que, Chico? Mas não cabe mais nada, né? Não, Chico, agora uns biscoitinhos com café e chá. E ele falou: meu Deus. Aí ele levantou: olha, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos aproveitar o ensejo? E eu já queria sair a francesa, não fala para o povo, que já está tarde, pede para me levar embora. Aí diz que ele levanta, e ela não era para falar para o povo, ela fala assim: pessoal, o Chico está indo embora. Adivinha, o povo tudo correu nele, abraçou. E confrade de casa espírita não gosta de beijo, de abraço e de aperto, nada. Imagina, apertou o Chico, sacudiu o Chico, e o Chico com a barriga apertada, desesperado. Quando ele termina, se ele livra, ele corre. Vai lá o mordomo, põe o chapeuzinho, põe a blusinha nele, e ele sai. Quando ele sai, a mesma luz que esteve lá no lago, né, do mentor, estava na porta e disse: Chico, que papelão. E ele olhou: você tem que aprender a dizer não. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. E Chico teve que aprender. Que sirva para nós de lição. E o Chico então vai trabalhando, aí ele sai de Pedro Leopoldo, ele vai para Uberaba. Alguém já foi lá no Recanto de Chico? Não. Eu fui. Alguém já foi? Não. Porque eu vou contar umas histórias agora, vai ficar bem bacana. E aí Chico começa a trabalhar, e começa a ficar difundido, e aí o nome vai prosperando, e aí vem as obras, né? Em 1927 vem a primeira Parnaso Além Túmulo. Hoje, os grandes que acompanham o Chico, que nem os estudos, dizem que nós estamos em 485, 487 obras, ou seja, tinha muita obra pronta, que depois que editou, tem muito material, não dá tempo de ler tudo, né? Eu talvez tenha lido umas 70, 80, e eu acho que está ótimo, porque é muita, não adianta ler, tem que estudar, tem que sorver, isso que eu aprendi. Eu já estudei o Evangelho 50 vezes, eu quero saber se exercita. Se põe em prática, não é isso? Senão não adianta. Então, Chico então vai fazendo os trabalhos, e cada vez mais, muito conhecidas, as caravanas. Alguém já foi na caravana de Chico aqui? Não? Na época? Não? Então tem muitos trabalhos, e eu conheço muita gente que foi, que conviveu muito perto, né? E aí havia um trabalho lindo, que acontecia na sombra do abacateiro. Já ouviram falar disso? Não? Havia uma área onde havia um grande abacateiro, e todo sábado à tarde fazia-se o evangelho no lar lá. Olha como é importante cultuar o evangelho em todos os lugares. E sempre com uma obra complementar, subsidiária, e o evangelho. Os confrades que vinham de longe se reuniam, após a leitura do evangelho, Chico passava a palavra, sempre um colaborava, dava uma conversa, e era aquela troca gostosa. No final, se Emmanuel pudesse, Emmanuel vinha e deixava uma informação complementar. Essa era a parte estudo doutrinário. Aí vinha a parte mais importante, que é o que Chico deixou de maior legado para nós, o maior ensinamento. Chico vivera verdadeiramente a caridade como Jesus ensinou. E é isso que ainda nos falta, né? Em todos os sentidos e aspectos. Então Chico ia para trás da árvore do abacateiro para fazer o quê? A distribuição das cestas básicas. Detalhe, nessa distribuição,
eu tenho uma pessoa aqui da Zona Leste que frequentou e trabalhou com ele 40 anos, então me conta coisas assim que eu fico abismado, porque não deu tempo de escrever, Tânia. E ela fala assim, Ronel, quando não tinha muita cesta básica, muito atendimento, eram 800 pessoas. Mas normalmente eram 1.400, 1.500 pessoas. Chico, para quem sabe, né, ele consegue antecipar, até pela sua radiação, ele consegue lembrar o nome, ele sabe o nome das famílias, é uma coisa de louco. Então, quando ele vinha complementar, ele já falava, como é que está a Dona Alzira? Dona Alzira é minha mãe. Olha, manda um beijo para Dona Alzira, ele sabia. Olha, o seu irmão, como é que está? Então ele dava a cesta básica, fazia questão, dependendo da família, ele punha a mão no bolso, dos poucos merréis que ele tinha, pegava um pouco de dinheiro e complementava dizendo, isto é para o seu franguinho. Então aqui está a comida e aqui está o franguinho. Esse era o Chico. E o mais importante, no final de todos os atendimentos, um a um, ele dava um ósculo, um abraço, muito carinhoso em cada um. Certa feita, num desses trabalhos, haviam 2 pessoas que foram pela primeira vez e ficou indignado. Na verdade, sim, não é indignado, ficou assim, meu Deus, Chico não cansa. Mais de 1000 cumprimentos, abraços. Há dias que Chico ficava com os lábios rachados, porque ele beijava todos. E aí diz que a pessoa perguntou para os confrades que estavam, o Chico não cansa? Ele falou, quem trabalha com Jesus não tem tempo para cansar. Né, ele está apoiado na espiritualidade. E deixa eu falar uma coisa, mas ele cumprimenta todo mundo, ele faz questão de cumprimentar, mas no final você pergunta para ele. E quando termina, essa pessoa vai até Chico, e encantado com tudo que ele vira, né, depois de muitas horas de trabalho, Chico, você não está cansado? Ele falou, não, meu filho, daria para continuar um segundo turno. Deixa eu te fazer uma pergunta, você beija e abraça todos, você não cansa? Não poderia mudar, fazer uma coisa mais simples, só pegar na mão, né? Porque é muito exaustivo, tira muita energia. E ele diz, meu filho, eu só beijo e abraço porque eu não tenho tempo de me ajoelhar para beijar o pé de cada um que aqui passou. Esse era Chico Xavier. Então, como vocês podem ver, não dá para falar de Chico nesse tempo. O mais importante que a gente tem que guardar conosco são dos seus exemplos, das suas atitudes e das suas ações. Eu tenho certeza que eu tive a oportunidade de estar lá e vou falar para vocês, não só lá em Sacramento, em tudo, é algo, não tem explicação, é uma energia que está lá até hoje. Uma das histórias, já tenho que ir fechando, uma das histórias que eu amo contar é esta. Era Natal, na verdade, e aí, essa história eu contei dentro da casa da prece, o pessoal tudo parou na caravana para ouvir, virou uma palestra, Tânia, foi muito interessante. Era um Natal, e a sua irmã, sabendo que ele gostava de um franguinho ensopado, Chico era muito simples, viu gente? Chico não gostava de nada e aí preparou para ele um frango, um arrozinho, a farofa, era a mesa de Natal, para memorar Jesus. E falou, Chico, assim que você terminar o trabalho na Casa Prece, vem para cá para a gente memorar. Ele termina e vai. Só que ele vai direto para o quarto, porque Chico gostava muito de música, e ele liga uma rádio vitrola, vocês não sabem o que é isso, né? É uma vitrolinha, e escutou umas músicas na época de Natal, e estava encantado ali naquela sinergia. E aí a irmã fala, Chico, vem, está tudo servido, vem comer, Chico. Vamos memorar Jesus, como Jesus merece. Como Jesus merece, na cabeça dela. Aí Chico diz que escuta a musiquinha, abre o Evangelho ao acaso, mas de novo o Evangelho. A vida do Chico era estudar o Evangelho. E aí, por coincidência, que não existe, capítulo 15, fora a caridade, não há salvação. Lê como Jefferson uma estrofe e analisou e pensou, será que é justo da minha parte sentar a uma mesa com esse banquete? Olha isso, gente. Enquanto lá fora, muitos não têm o que comer, o que beber, um abraço, um olhar, um carinho. Não me é justo. Eu vim para trabalhar com Jesus e para Jesus. Ele sai do quarto e a sala fica aqui na casa, e ele vai à esquerda e vai na cozinha. Ele pega um saco de pão, no interior tem muito saco de pão feito de, né, vocês já viram isso atrás das portas? Ele pega o saco de pão, coloca nas costas, pega uma garrafa térmica e o Evangelho, e sai pelo fundo. Chama lá um táxi,
E ele vai para onde? Para a periferia, passar o Natal onde ele mais gostava. Quando ele chega na periferia, exatamente, acontece um fato interessante. Diz que ele chega, ele olha pontualmente 0 horas, ele vê as estrelas, fecha os olhos e faz uma menção enorme a Maria e a José, porque era chegado, mais uma vez, o momento da chegada do nosso querido Jesus. Quando ele termina a menção, que ele abre os olhos, novamente uma luz se faz em volta dele. Dessa vez não era Emmanuel, era Eurípides Barçanufo, que vinha cumprimentá-lo e agradecer, porque ele tinha entendido também, como apóstolo da caridade, o serviço dele na seara do Cristo. Agora Eurípides e Chico descem em direção a uma das casas. Chico já tinha alguns fregueses assim que aguardavam ele ansiosamente. E ele sabia que essa freguesa estaria com certeza esperando. Diz que ele bate a porta e quando abre a porta, lá está a grande amiga dele, que diz: "Ô, senhor Chico, que bom que o senhor veio. Nós estávamos aqui exatamente pensando, nós não tem nada para comer, não tem nada para beber, mas agora nós tem você. E você é como Zaqueu, entra na minha casa." E Chico então entra. Era a Dona Conceição, aquela pessoa magérrima com seus 68 anos de idade, que cuidava de uma neta tetraplégica, surda e muda, que ficava no chão deitadinha. Chico entra, não havia geladeira, fogão, não havia nada na casa. Eles vão em volta da menina, Chico estende as suas mãos dadivosas e dá um passe. Após o passe, ele faz novamente uma leitura do Evangelho. Reparte o pão para Dona Conceição, reparte o pão e coloca devagarzinho na boca de Lia. Olha para Eurípides, Eurípides está sorrindo e ele diz: "Hoje é o melhor Natal da minha vida, pois esse é o Natal que Jesus espera de todos nós." 7:45. Que pena. Ficaria até a 00:30, mas protocolo é protocolo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, não do palestrante, porque as histórias não são minhas. Eu simplesmente leio, estudo e falo. Mas eu posso falar para vocês que nessas experiências, nessas minhas caminhadas, eu já vi muitas coisas. E eu tive a honra e a graça, num dia de um grande evento no aniversário de Chico, após um passe, após uma sala de passe, Chico entrou na sala para cumprimentar todos. E aí, quem tinha a mediunidade, e eu tenho essa clarividência, eu vi e fiquei assustado. Eu falei: não é possível. Mas eu olhei para a mentora da casa, a responsável, e ela olhou para mim e fez assim: fica quieto. Então, ele não está lá. Ele está onde a gente precisa. Mais importante de tudo isso, eu não sou melhor que vocês. Que a gente possa sair daqui hoje muito mais fortificado e lembrando que ele é um homem comum como todos nós, né? Ganhou prêmios, fez muito trabalho e a gente ainda reclama, gente. A gente reclama porque hoje talvez não tenha a comida que eu queira, hoje talvez eu não consiga comprar a roupa que eu gostaria, porque o meu emprego não é o que eu sonho. Chico tinha o quê? Né? Vontade, disposição e disciplina. Eu acho que a palavra-chave hoje é que nós possamos sair daqui mais disciplinados, com mais vontade, com mais disposição, porque tem muita gente aí fora, ou aqui mesmo ali fora, esperando simplesmente as nossas mãos dadivosas, o nosso olhar fraterno, o nosso simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite, ou quem sabe, muito obrigado, vai com Deus. Então, meu gratidão a vocês. Eu sou Ronel Barbosa, não que significa muita coisa, é o nome que me deram, não é isso? Mas quem quiser me seguir nas redes sociais, Ronel Barbosa, 1963 no Instagram, tem o programa na rádio, né, às terças-feiras, às 17 horas. E quem puder, posso falar, Tânia, do livro? Pode? E quem puder colaborar, eu trouxe alguns livros, não trouxe muitos, trouxe alguns livros. O último livro que eu lancei, A Sabedoria do Viver, justamente para que a gente possa ajudar a instituição. Toda a obra que a gente escreve, dai de graça o que recebesse de graça. É assim que eu aprendi com a minha professora Luísa Pires. Então, eu exerço. Então, toda vez que vocês colaboram com uma obra, essa aqui vai direto para o lar Simão Pedro,
que é um lar que cuida de 14 senhorinhas na Zona Norte, e nesse momento nós estamos na campanha da reforma da instituição. E como vocês bem sabem, nós confrades somos bons de dinheiro, né? Para nós, porque quando fala para doar, a gente parece que não sei, tem um caranguejo, não sei, não vai, não pode ser depois, mas eu vejo, aí que sou eu falando, tá bom? Sou só eu, mas eu vejo os confrades podendo viajar, eu vejo os confrades podendo trocar de carro e não está nada errado, mas quando é para ajudar as ações beneméritas, parece que a gente fica meio surdo. Então, que a gente possa ajudar o Paz e o Amor e ajudar todas as instituições que se faz necessário. Desculpe o meu tempo, muito obrigado e gratidão. Vamos agradecendo o nosso querido Ronel, pelas histórias que ele trouxe do nosso querido Chico, que ele possa estar outras vezes aqui conosco, e que possamos emanar nossas melhores energias de amor, para ele e para a sua família. Gratidão. Vamos fechando agora os nossos olhos, para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo paz, cura, amor, equilíbrio, união, fraternidade. Pedindo por todos os governantes destas nações que tenham responsabilidade, serenidade, sabedoria, honestidade para fazer o melhor pelo seu país e pela sua população. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão num leito de dor. Não importa se seja nos hospitais, nos asilos, nas casas de repousos, em seus próprios lares. Que eles possam ter fé, esperança de dias melhores. Pedindo por todos aqueles que estão em situações de rua, estão nas viciações, que eles possam ter mãos amigas para auxiliá-los e ampará-los. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, esse nosso recanto que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que continue fazendo esse trabalho de amor ao próximo, de caridade. Vamos pedindo pela nossa casa, lá em Guaianazes, o Caspage, que faz um trabalho assistencial naquela região tão necessitada, que ele continue fazendo esse belo trabalho de auxílio ao próximo. Pedindo pela nossa comunidade terapêutica, nossa querida CREPAD em Ferraz de Vasconcelos, para que ela possa continuar acolhendo os nossos irmãos dependentes químicos, que tanto necessita de auxílio. Vamos pedindo agora licença para pedir por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que continuemos sempre perseverantes no amor e no bem. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de uma energia de paz, de amor, de cura, de equilíbrio, que essas energias sejam levadas a estas pessoas. E agora que doamos, estamos preparados para receber o nosso passe. O médium que se preparou para este momento não irá lhe tocar fisicamente, irá auxiliar a espiritualidade amiga nessa transfusão de energia. Uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça.
e faremos uma religação com o mais alto, com Jesus, com nosso mentor individual. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, e todos os nossos pensamentos contrários à lei do amor são dissolvidos e são colocados pensamentos bons, pensamentos belos. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, que esse nosso órgão fonador possamos proferir cada vez mais palavras de amor, de união, palavras boas, palavras belas. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá todos os nossos sentimentos, emoções, que não nos fazem bem, são retirados e são depositados cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá todos os nossos órgãos do sistema digestivos são realinhados, reequilibrados. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá nosso sistema hematológico, imunológico, são filtrados, nos deixando com mais saúde. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pela planta dos nossos pés, sobe pela parte posterior das nossas pernas e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra são realinhadas, nos deixando com mais altivez, mais eretos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Essa luz sobe e chega novamente ao topo da nossa cabeça, nos deixando em uma cúpula de proteção, que iremos permanecer até o próximo tratamento. E se algum momento nós sairmos do nosso equilíbrio, da nossa serenidade, lembremos do momento do passe para nos reequilibrarmos novamente. E assim, vamos nos ligando às equipes de fluidificação das águas. Vamos adentrando a natureza, aos rios, lagos, florestas. E lá as equipes irão retirar o material necessário para o preparo do nosso medicamento. Raízes, folhas, sementes, que serão levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá médicos, homeopatas, biólogos, farmacêuticos, irão macerar todos esses elementos que serão depositados nos nossos vasilhames com água. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame, mentalize os vasilhames com água dos nossos lares, os filtros, que também serão depositados esses medicamentos. E a cada gole que tomemos desta água, iremos nos reequilibrar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Lembrando que se tomamos medicamentos prescritos pelos médicos da Terra, não deixemos de tomar e tomemos juntamente com esta água para potencializá-los. E assim, agradecidos estamos por todas as benesses que aqui recebemos, pelas palavras do nosso querido Ronel, pelo nosso passe, por estarmos saindo daqui melhores do que adentramos. Vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. E antes de nós sairmos, nós vamos sortear o livro. Quem faz aniversário hoje? Essa semana tem alguém que faz aniversário? Oi? Das mães? Então é semana que vem? Então... Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus, um ótimo feriado e até a semana que vem, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.